Oi pessoal, hoje é um tema bem polêmico que vocês gostam de discutir, então nós vamos conversar sobre a teologia da prosperidade. Bom, a teologia da prosperidade, ela nasce através de um pregador chamado Zach William Kenyon, isso no começo do século XX, lá nos Estados Unidos. E ele pontua que Deus tem como plano para nós uma boa saúde, que nós não tenhamos problemas de saúde, que nós tenhamos prosperidade financeira, nós tenhamos ganhos financeiros através da fé em Jesus, que a fé em Jesus ela traz vantagens. E isso foi encarnado pelo maior nome da teologia da prosperidade, que é o Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ou Hagin, né, depende de como você pronuncia, né, ele popularizou a teologia da prosperidade, ele criou até um seminário, Rema, lá nos Estados Unidos, onde pessoas como os cantores do Diante do Trono, né, Ana Paula Valadão, André Valadão, fizeram seus cursos e outros também, Bispo Macedo e outros também fizeram cursos em seminários ligados a essa teologia da prosperidade. Que diz que pela fé em Jesus, assim como que as promessas que Deus fez lá para Israel, que se ele seguisse os mandamentos de Jesus, eles seriam prósperos, elas são para nós também, que se nós andarmos direitinho nos mandamentos de Deus, nós teríamos prosperidade. Eles não contam que a prosperidade de Israel era o suficiente, né? Não era ter demais, ter demasia, mas que eles, segundo a promessa de Deus, não teriam muitos problemas com vizinhos, não teriam muitos problemas com colheita, eles teriam uma suficiência da vida, que foi o que aconteceu quando Davi e Salomão governaram Israel e depois Israel, numa contínua de desobediência a Deus, acabou sofrendo com cativeiros, com problemas de seca, problemas de colheita, problemas diversos que eles tiveram que enfrentar. Eles dizem, o pessoal da teologia da prosperidade, que essas promessas elas significam ganhos financeiros, que você vai se tornar uma pessoa próspera, terá uma casa grande, você terá carros, você terá um bom emprego, ou mesmo será um empresário de sucesso e tudo mais se você ter fé, né? Lá nos Estados Unidos é chamado de movimento da fé, não é chamado de neopentecostalismo como aqui. Ou confissão positiva, porque lá nos Estados Unidos uma das doutrinas é você confessa, você possui. Aquilo que você confessa, você tem. Então aqui no Brasil eles falam de declarar ou determinar. Aquilo que você declara ou aquilo que você determina, você vai ter, porque Deus vai te abençoar, porque você é uma pessoa fiel, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus. Então, a obediência a Deus te traz ganhos financeiros, te traz ganhos sentimentais, você não vai ter problemas, você vai estar livre de problemas conforme você tem fé e segue os mandamentos que eles dizem ser de Deus. Que cada um vai ter o seu próprio mandamento, né? O Diante do Trono tem uma interpretação da Bíblia, a Igreja Universal tem outra interpretação da Bíblia, a Igreja da Graça tem outra interpretação da Bíblia, a Igreja Renascer tem outra interpretação da Bíblia. Então cada um vai ter sua própria, a Lagoinha vai ter sua própria interpretação da Bíblia, cada um vai ter sua própria interpretação da Bíblia, não, você não tem uma igualdade de interpretação da Bíblia. Eles se influenciaram no Kenneth Hagin, Morris Cerullo, Benny Hinn, e outros pregadores da prosperidade lá nos Estados Unidos, mas eles criaram suas próprias vertentes aqui no Brasil. E será que isso é certo? Será que realmente é assim mesmo? Você obedecer a Deus, você recebe prosperidade financeira? Não é assim. Em primeiro lugar, aquelas promessas de prosperidade eram para Israel, caso eles seguissem os mandamentos de Deus. Não são para hoje. Nós não temos essa promessa de prosperidade em relação a seguir as coisas de Deus. Por quê? Porque ficou claro naquelas promessas, na teocracia israelita, que eles não seguiam a promessa de Deus, não seguiam os mandamentos de Deus. Eles não seguiam, eles pecaram. Davi, que era segundo o coração de Deus, também pecou. Salomão também pecou e os outros reis também pecaram. Ou seja, a lei, ela tem, como diz Paulo, ela tem a principal função da lei é mostrar que somos pecadores. Essa é a função principal da lei, nós somos pecadores. Então, pela lei, nós temos o conhecimento do pecado.
Então, Deus mostrou pela lei que nós somos pecadores, e por isso ele enviou Jesus. E não enviou Jesus para dar casa, carro, essas coisas, mas para nos perdoar os pecados. Então, Jesus pagou a pena que nós tínhamos que pagar. E hoje nós estamos livres dessa pena, porque Jesus pagou por nós. Então, a vinda de Jesus não foi para nos dar prosperidade, né? Não foi para nos dar casa, carro, saúde, essas coisas. O próprio Jesus, ele morreu na cruz, ele não foi mais que vencedor, que nem o pessoal fala, eu sou mais que vencedor, eu sou triunfante e tudo mais. Quando a Bíblia fala de mais que vencedor, é sobre o pecado. Nós temos a vitória sobre o pecado em Cristo, porque nós ainda somos pecadores, nós ainda pecamos. Então, se o condicional, se a condição para se ter prosperidade é obedecer os mandamentos, então ninguém vai ter prosperidade, porque todo mundo peca. E aí que muita gente se desanima e sai da igreja desanimada. Tem gente que cria depressão, cria um monte de problemas, porque não consegue cumprir as exigências que a igreja faz. E ela vê a hipocrisia, porque os próprios líderes não cumprem as exigências. Os líderes são soberbos, arrogantes, eles fazem coisa errada, e você olha para aquilo e fala, nossa, por que ele me manda fazer isso e ele mesmo não faz, né? Então as pessoas acabam se desanimando com a hipocrisia que existe nesse meio. Muita gente, o neopentecostalismo hoje é a principal crescimento hoje no Brasil, é o neopentecostalismo, é a forma religiosa de mais crescimento hoje em dia. Mas também o abandono, os chamados desigrejados ou evangélicos não praticantes, eles também estão aumentando muito por causa desse problema da hipocrisia, não só das igrejas neopentecostais, mas também das históricas, né? Muita gente, através do legalismo, de se pregar obras, né? E as pessoas mesmo não fazem as obras. Mas isso é muito latente no neopentecostalismo. A pessoa condiciona ter saúde e riqueza através das boas obras. E eles mesmos não cumprem as boas obras. Ninguém cumpre as boas obras. E às vezes são obras inventadas, né? Você tem que fazer a campanha, você tem que dar o dinheiro na igreja, você tem que dar o seu salário na igreja, o dízimo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nada disso tem na Bíblia e as pessoas colocam isso, né? Tertuliano, um dos pais da igreja, falava o seguinte, nada do que é de Deus se consegue com dinheiro. Deus não está à venda, né? John T. Ples, um autor luterano que eu gosto muito, ele diz assim, o sofrimento não é um sinal que Deus abandonou os fiéis, e a prosperidade exterior não deve ser confundida com a aprovação divina. Aí vai estar a fonte do comentário para você poder pesquisar se você quiser. O apóstolo Paulo, uma das passagens mais deturpadas pelos neopentecostais, né, pela teologia da prosperidade, é aquela que tudo posso naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo, só você ler o contexto, ele está dizendo o seguinte, digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês viram que Paulo está falando que tudo pode naquele que fortalece, ou seja, pode passar fome, pode passar necessidade. Ele passou necessidade, ele passou fome. Em Corinto, né, o pessoal julgava Paulo porque ele não era uma pessoa tão marcante, com prosperidade financeira, ou ele tinha problema de voz, problema para falar, ele tinha problema na visão também, ele não enxergava direito, ele era enfermo, e os coríntios, eles julgavam Paulo. E se você pegar 2 Coríntios de 10 a 13, você vê Paulo se defendendo, mostrando que ele é apóstolo pela graça de Deus, e não pelas coisas materiais, né? Não era um chamado exterior, mas era um chamado interior. Deus o chamou apóstolo, né? E um detalhe, a teologia da prosperidade aceita apóstolos de hoje. Esse é um tema para outro vídeo, mas os apóstolos de hoje não são apóstolos de verdade, eles são falsos apóstolos. Depois a gente conversa sobre isso, mas isso é mais uma marca da teologia da prosperidade que não é bíblica. Então, como é que nós abordamos isso no luteranismo? No luteranismo nós temos a teologia da cruz e a teologia da glória. A teologia da glória é aquilo que as pessoas inventam sobre Deus. É aquilo que as pessoas, pela observação, pela experiência pessoal ou pela experiência de outros, eles criam doutrinas sobre Deus, que é o caso da teologia da prosperidade. Ela é chamada de teologia da glória, porque ela foca muito na glória de Deus,
nas coisas grandes e na observação. Você vê testemunhos na televisão: ah, eu era pobre, fiquei rico, ah, eu estava com dívida, eu paguei minha dívida. E ao invés de usar a palavra de Deus, se usa testemunhos, a experiência pessoal como sendo o norteador, né? E aí você vai ver, tem 2 ou 3 contando testemunho numa plateia de 10 mil pessoas. Então, segundo a lei da probabilidade, é lógico que no meio de tantas pessoas vai ter um ou outro que conseguiu resolver seus problemas financeiros. Mas a maioria não. A maioria continua com problemas financeiros. A maioria está lá buscando a solução dos seus problemas financeiros, sendo enganadas, sendo iludidas com a falsa doutrina da teologia da prosperidade. Já a teologia da cruz é aquela que se agarra ao sofrimento de Cristo. Quando você pensa que Cristo sofreu por você e que o seu sofrimento, você não está sozinho, você está acompanhado de Cristo, que sabe o que é sofrer, então você está se agarrando na cruz. Essa é a teologia da cruz. E Lutero diz o seguinte: os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa e que as obras são más, porque pela cruz são destruídas as obras e é crucificado Adão. Pelas obras este é antes edificado. Portanto, é impossível que não se envaideça com suas obras a pessoa que não for primeiramente enfraquecida e destruída pelos sofrimentos e males, até que saiba que ela mesma nada é e que as obras não são suas, mas de Deus. Ou seja, o que Lutero está querendo dizer é que essas obras que a teologia da prosperidade exige, como qualquer legalismo, né, exige, elas não são de Deus. As pessoas não crescem, elas não prosperam pelas obras, né? Elas só vão se acumular em arrogância. Mas quando você está sofrendo e você se agarra com Cristo e você percebe que as suas obras, que você é pecador, que as suas obras não te redimem diante de Deus e do mundo, mas as suas obras, elas são nada diante da obra de Cristo e que Cristo está com você no sofrimento, você recebe alívio e consolo do Espírito Santo, você recebe alívio e consolo de Jesus Cristo que está junto com você. Então você pode sofrer assim como Paulo sofreu. A vida é cheia de fases, tem fases que você está bem financeiramente, tem fases que você está mal financeiramente. Existe também o problema da exploração, do capitalismo, da má administração, do governo que também não toma iniciativas que ajudem a população, da falta de amor ao próximo que nós temos crônico na nossa sociedade, ou seja, falta de oportunidades, você não tem oportunidades para crescer, essas coisas. Então, nós temos várias situações, né, em várias fases que nós temos boas e fases ruins, mas nós podemos suportar essas fases através da cruz de Cristo, quando nós nos apegamos na cruz de Cristo e não na teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é enganosa, ela é teologia da glória, ela foca em Jesus como se fosse um super-homem, um Papai Noel que dá tudo, e isso é mentira, ele não dá tudo. Nós aqui somos chamados para levar a nossa cruz, então nós temos problemas como todo mundo e nós somos pecadores como todo mundo. Essa pessoa que se diz mais que vencedor na televisão, que fala que venceu o mundo, que por causa disso ele é próspero e tudo mais, ele está mentindo, ele continua pecador, ele é um pecador assim como você. Nós somos pecadores e nós temos que nos alegrar no perdão dos pecados, que é o principal presente que nós recebemos de Deus, que é a companhia do próprio Jesus Cristo. E para encerrar, o Salomão ele escreve assim em Provérbios 30, versículos 7 a 9. Duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então nós devemos buscar o suficiente. Se nós temos mais do que o suficiente, nós devemos compartilhar com os nossos irmãos. É claro que tudo de uma forma inteligente, né? Muita gente mostra as passagens da Bíblia lá de Atos, onde os cristãos de Jerusalém venderam tudo que tinham e deram para a igreja para que eles pudessem dividir entre os irmãos, só que com o tempo todos ficaram pobres e necessitados. A igreja da Macedônia teve que ajudar a igreja de Jerusalém. Então a gente tem que fazer isso de forma inteligente, a gente tem que ajudar as pessoas
e também cultivar um patrimônio para que nós possamos sempre ajudar, nós possamos sempre erguer a mão para o próximo. Então que você tenha isso nos seus investimentos, na sua planilha aí de gastos, de renda, que entre os seus gastos você possa ajudar também o necessitado conforme a sua possibilidade, para que você possa ajudar as pessoas e orar para que as pessoas saiam do seu estado de pobreza, porque o crente brasileiro ele gosta muito de caridade, mas ele odeia justiça social. Nós temos que orar, como diz Amós, né, o profeta Amós, para que haja justiça social, para que os pobres não sejam explorados, para que as pessoas tenham bons salários e elas possam sobreviver, não sejam explorados em seu trabalho, mas tenham ganhos suficientes para sobreviverem, que a nossa economia vá bem, orar pelos nossos governantes para que eles possam conduzir bem a administração pública e a nossa economia, para que nós possamos não ter tantos problemas de desigualdade social. Ok? Independente da sua ideologia, direita, esquerda, todas elas são manchadas pelo pecado, então independente do pecado que existe na sua ideologia, que nós possamos orar pelos nossos governantes para que eles conduzam bem o nosso país. Deus abençoe vocês, e se você quiser me ajudar, vou passar o número do Pix aí, o meu número não, meu e-mail, né? Meu e-mail do Pix, então se você puder mandar qualquer valor, eu te agradeço. Se você me ajudar, preciso muito da sua ajuda. Se você não puder ajudar também, não tem problema, participe aí dos comentários do vídeo. Vamos conversar sobre o assunto, ok? Deus abençoe vocês. Amém.